Grupos manipuladores e por que você deve se preocupar com isso. O que você pensa quando ouve a palavra seita? Provavelmente o associa a uma conotação religiosa ou a um grupo dissidente ou excêntrico. Esse termo costuma ser utilizado de forma pejorativa para ofender qualquer grupo que pense diferente ou que seja estranho da gente. Isso aconteceu especialmente a partir da década de 70, quando escândalos envolvendo seitas como a de Jim Jones, Waco, Heaven's Gate ganharam projeção midiática devido aos acontecimentos assombrosos e trágicos envolvendo estes grupos. Desde então, o imaginário popular tem associado o termo seita quase que exclusivamente ao contexto religioso ou a grupos muito bizarros. No inglês encontraremos a palavra cult, significando a mesma coisa. Contudo, a etimologia da palavra seita significa apenas seguidor, e são considerados grupos menores que se separam de grupos maiores. E mesmo o termo culto já havia sido associado anteriormente a expressões de devoção, como cultos aos deuses gregos, por exemplo. Então, etimologicamente, na raiz dessas palavras, tanto seita quanto culto não apresentam uma conotação negativa. Os grupos que causam preocupação não são simplesmente seitas ou cultos, e sim as seitas coercitivas, por serem destrutivas. Aqui no Brasil, nem seita nem culto são o termo mais adequado para denominar os grupos manipuladores ou coercitivos. Aqui na nossa cultura, no imaginário e linguagem popular, encontramos culto como uma palavra positiva associada a Deus ou usada pejorativamente para zombar da religião. Assim como seita é um termo pejorativo e ofensivo, utilizado tanto dentro quanto fora da religião para desqualificar grupos com os quais não se tem simpatia. Isso faz com que vários grupos manipuladores existam sem serem notados e enganem as pessoas simplesmente porque não se encaixam no molde de grupos de fora ou grupos estranhos e bizarros que atraem gente louca, ou porque estão em contextos diferentes, como comercial, psicoterapêutico ou político. Parece algo distante ou alheio a nós. E isso, dentro do contexto religioso, também dificulta que as pessoas reconheçam que estão em um ou que há a existência de grupos manipuladores dentro da sua religião, por exemplo. Não estou abordando aqui um conceito religioso a respeito de seitas e heresias, mas sim sobre como estes termos estão enraizados no imaginário popular e qual conotação costumamos dar a eles, já que apresentam uma nuance de significados. E exatamente por essa variedade linguística, há um consenso de que é mais adequado chamarmos esses grupos sectários em questão de grupos manipuladores ou grupos coercitivos, porque isso evita confusões e diminui as posições defensivas. Grupos manipuladores não são considerados assim baseados no que creem, mas em como funcionam e no que causam em seus membros. Então podem ser de diferentes focos, político, educacional, religioso, psicoterapêutico, comercial, esportivo e até existirem apenas virtualmente em torno de gurus ou ideologias. Esses grupos são destrutivos, sempre adoecem e prejudicam seus membros. Eles se utilizam de mecanismos de manipulação e controle para aliciar e manter os membros dentro do grupo. É importante você saber sobre esse assunto porque você ou alguém que você ama podem ter passado ou estar em um grupo manipulador sem se dar conta. E isso não acontece sem consequências.